aqui nessa questão, pede para eu considerar um polígono ABCDE, onde todos os segmentos desse polígono, exceto o segmento AE, são verticais ou horizontais. Pede para você também considerar uma reta vertical distante x do vértice A, onde essa reta vertical vai dividir o polígono original em dois outros, um situado à direita e outro situado à esquerda dessa reta. Importante observar a variação do valor de x. X tem que ser maior do que 0 e menor do que ou igual a 5. Pois bem, o problema pede ainda para você considerar uma função que associa a cada valor de x o perímetro do polígono formado à esquerda dessa reta vertical. Ok? Então, nesse modelo que foi apresentado na questão, a reta vertical está formando à esquerda dela um triângulo, onde a gente pode observar na figura aqui. É importante salientar também, o problema diz isso no enunciado, que f de 3 seria o perímetro do triângulo AHE e f de 5 seria o perímetro de todo o polígono. Algumas medidas foram dadas também no problema. Por exemplo, AB tem medida 5, BC medida 6, CD medida 2, DE medida 2. E eu ainda não tenho informações sobre a medida do segmento AE. Então vamos resolver os dois primeiros itens dessa questão. O item A pede para você calcular f de 3, ou seja, o valor da função para x igual a 3, o perímetro da figura formada à esquerda da reta vertical para x igual a 3. Como o enunciado diz que f de 3 é o perímetro do triângulo AHE, precisa então obter as medidas dos lados desse triângulo, somá-las e obter o perímetro. Bom, a gente pode reparar que o segmento AH vai ter a medida x, que no item A terá a medida 3. Então, o segmento AH vai medir 3. O segmento EH, ele vai ser obtido fazendo a diferença entre os segmentos DH e DE. Bom, fácil observar que DH tem a mesma medida de BC, 6, e o pedacinho DE, o segmento DE, mede 2 unidades, portanto, o segmento EH vai medir 4. Faltando só a medida do segmento AE, que pela figura é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos AH e HE, onde eu já tenho as medidas deles, 3 e 4. Portanto, o segmento AE vai ser igual à raiz quadrada pelo teorema de Pitágoras, claro. O segmento AE vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, raiz quadrada de 25. Então, o segmento AE vai ter medida 5. Portanto, f de 3, sendo o perímetro do triângulo AHE, vai ser igual à soma dos segmentos AH, EH e AE. 3 mais 4 mais 5, o perímetro do triângulo AHE, ou seja, f de 3 vai ser igual a 12. Já o item B pede para ser calculado f de 5, ou seja, o perímetro do pentágono ABCDE, que, se observarmos, é exatamente a figura original, a figura completa. Portanto, para eu calcular o perímetro do pentágono ABCDE, basta que eu some as medidas de AB, BC, CD, DE e AE. Eu já conheço todas essas medidas, portanto, f de 5 vai ser igual a AB, que é igual a 5, mais BC, 6, CD, 2, DE, 2, AE, 5. 5 mais 6, mais 2, mais 2, mais 5, portanto, f de 5 vai ser igual a 20. Bem, o item C dessa questão pede para você escrever expressões de f de x para x entre 0 e 3 e para x entre 3 e 5. É bem fácil observar que, se o x estiver entre 0 e 3, lembrando que a medida do segmento AH, calculado nos itens anteriores, vale 3, qualquer valor de x entre 0 e 3, eu vou ter triângulos formados pela reta vertical. Nós nomeamos de P e Q os pontos de intersecção dessa reta vertical com a figura original. Então, f de x para x entre 0 e 3 vai ser o perímetro do triângulo APQ.
Pois bem, então preciso de informações a respeito desses segmentos que compõem o triângulo para poder escrever uma expressão do seu perímetro em função da medida x. Bom, é bem claro observar que os triângulos APQ, AHE são semelhantes, tendo em vista que eles são triângulos retângulos e têm um ângulo A em comum. Então, dessa semelhança, eu posso concluir que AP está para H, assim como PQ está para HE, assim como AQ está para AE. Dessas razões, eu vou concluir que x sobre 3, AP sobre AH, x sobre 3, vai ser igual a PQ sobre 4, lembrando da medida de HE calculada nos itens anteriores, sendo 4. E dessa primeira relação, eu concluo que PQ vai ser 4/3 da medida x. Usando ainda essa razão, AQ sobre AE igual a PQ sobre HE, vou concluir que AQ sobre 5 é igual a x sobre 3, portanto, AQ vai ser igual a 5/3 de x. Para calcular o perímetro do triângulo APQ, basta então somar os segmentos AP, PQ e AQ. Ou seja, AP tendo medida x, PQ tendo medida 4/3 de x, AQ tendo medida 5/3 de x, portanto, vou ficar com x mais 4/3 mais 5/3 de x, dando 9/3 de x, ou seja, x mais 3x, resultando em f de x igual a 4x para x maior do que 0 e menor do que ou igual a 3. Tenho essa expressão para x entre 0 e 3. Para x maior do que 3, eu vou ter agora uma outra figura. Os pontos de interseção agora estarão entre H e B e entre D e C. Vou nomear P, Q. E vou obter agora uma outra figura, ou seja, para x entre 3 e 5, eu vou ter agora o polígono A, P, Q, D e E. Então, para calcular o perímetro dessa figura, eu preciso somar os segmentos que a compõem. Então, vamos observar o seguinte. A soma de todos os lados vai ser AP mais PQ mais QD mais DE mais AE. Eu tenho quase todas as medidas já determinadas, exceto o segmento DQ, que nós podemos observar que DQ tem a mesma medida do segmento HP, e esse segmento HP pode ser obtido pela diferença entre AP e AH, ou seja, o segmento HP vai medir x menos 3. Portanto, a medida desse segmento HP vai ser igual a x menos 3, que vai ter a mesma medida de DQ. Portanto, o perímetro da figura vai ser AP com a medida x, PQ com medida igual a BC, 6, DQ com mesma medida de HP, x menos 3, mais DE com medida 2, mais AE, calculado nos itens anteriores, medindo 5. E essa expressão resulta em 2x mais 10 para x entre 3 e 5. Essa, portanto, é a expressão de f de x para x entre 3 e 5. E, finalmente, o item D da questão pede para você construir o gráfico da função f, a qual foi definida no item anterior, né? Então, nós escrevemos a função f como uma função de duas partes, né? De duas sentenças. A função é 4x para x maior que 0, menor ou igual a 3, e f de x é igual a 2x mais 10 para valores de x maiores que 3, menores do que ou iguais a 5. Bom, tanto 4x quanto 2x mais 10 são funções afins. Então, o gráfico vai ser composto de dois segmentos de reta e a gente vai analisar aqui como que esse gráfico pode ser construído. Vou pegar a primeira parte, f de x igual a 4x para x
maior que zero, menor ou igual a 3. Se o x for zero, como eu quero desenhar uma reta, eu vou pegar os valores dos extremos, 0 e 3, e vou calcular o valor da função em cada um desses valores. Para x igual a zero, a função valeria zero, pois 4 vezes 0 igual a zero, e se o x for igual a 3, 4 vezes 3 igual a 12. Então, eu teria esses dois pares ordenados no gráfico. Par ordenado 0, 0, par ordenado 3, 12. Só não podemos esquecer que a função é 4x para o valor de x maiores que zero. Portanto, o ponto 0, 0, ele não vai pertencer ao gráfico da função. Vou ter que colocar uma bola aberta aqui. A partir daqui, a função vai ser 4x. O ponto 3, 12 vai, sim, pertencer ao gráfico, porque o x pode ser igual a 3. Então, marcamos o ponto 0, 0 aberto, o ponto 3, 12 fechado, e descrevemos o segmento de reta que une esses pontos. É a primeira parte do gráfico. Já a segunda parte, a função vale 2x mais 10 para valores de x maiores que 3 e menores ou iguais a 5. Vou pegar novamente os extremos, x igual a 3 e x igual a 5, e verificar quais pares ordenados eu teria no gráfico. Para x igual a 3, 2 vezes 3 mais 10, 16. Para x igual a 5, 2 vezes 5 mais 10, igual a 20. Analogamente ao que a gente fez na primeira parte, observem que na segunda parte o x tem que ser maior que 3. Portanto, o par ordenado 3, 16 não vai pertencer ao gráfico da função, mas vai ser o nosso ponto de partida, uma bolinha aberta ali, e a partir desse ponto a função obedece a 2x mais 10. Então, marcamos o par ordenado 3, 16 aberto, o par ordenado 5, 20, como 5 faz parte aqui do domínio, o ponto aqui vai ser fechado, e descrevemos o segmento de reta que une esses dois pontos. Portanto, o gráfico da função f terá esse aspecto.